minimamente saudável. Legislação do salário mínimo. Esse também é um tópico polêmico e fundamental para compreendermos aí como que funciona as questões relativas também ao emprego e ao desemprego. Como visto, o desemprego friccional resulta do processo de combinação entre trabalhadores e empregos. Vamos agora examinar como o desemprego estrutural resulta do número de empregos insuficientes em relação ao número de trabalhadores, ou seja, muitos trabalhadores procurando poucos empregos. Para entender o desemprego estrutural, é preciso saber como o desemprego surge em decorrência da legislação do salário mínimo. Embora o salário mínimo não seja a razão predominante do desemprego em nossa economia, ele tem um efeito importante sobre certos grupos em que as taxas de desemprego são particularmente elevadas. Além disso, a análise do salário mínimo é um ponto de partida natural, porque, como veremos, ela pode ser usada para entender algumas das outras razões do desemprego estrutural. A figura 4 revê a economia básica do salário mínimo. Quando a legislação do salário mínimo força o salário a se manter acima do nível que equilibra oferta e demanda, ela aumenta a quantidade de mão de obra ofertada e reduz a quantidade de mão de obra demandada em comparação com o nível de equilíbrio. Há um excesso de mão de obra. Como há mais trabalhadores dispostos a trabalhar do que empregos, alguns trabalhadores, neste caso, ficam desempregados. Embora certas leis relacionadas ao salário mínimo sejam um motivo pela qual existe desemprego na economia dos Estados Unidos, ela não afeta todas as pessoas. Muitos trabalhadores recebem salários muito acima do valor mínimo. Portanto, a lei não evita que o salário seja ajustado para equilibrar oferta e demanda. Nessa questão, a observação que eu tenho é: os salários que são acima do valor mínimo. Então, é claro que existe numa economia empregos que pagam muito bem. Então, a questão não é apenas um equilíbrio entre oferta e demanda de trabalho. Então, a quantidade de trabalhadores que estão no mercado querendo esse salário alto e a quantidade de empregos. O que está por trás aqui e o que justifica o salário ser acima do que, digamos, seria o equilíbrio natural do mercado, deve-se muito à qualificação do trabalhador. Então, trabalhadores mais qualificados em mercados mais exigentes, em mercados mais complexos, permite, portanto, que essa relação de mercado entre oferta e demanda de mão de obra pode fazer com que esse equilíbrio ele não se apresente da forma como, por exemplo, trabalhos com menos qualificação, como, por exemplo, construção civil, você de fato tem aí uma lei de oferta e demanda, ou seja, é um trabalho, é um setor que exige muita mão de obra, existe uma oferta gigantesca de mão de obra, com pouca qualificação e, consequentemente, a existência de um salário mínimo pode diminuir a demanda por esse trabalho, porque, enfim, você tem uma série de razões por conta justamente aí do tipo de trabalho que é realizado. Portanto, a lei não evita que o salário seja ajustado para equilibrar oferta e demanda. Então, veja, a legislação do salário mínimo é mais frequentemente obrigatória no caso dos membros da força de trabalho menos habilidosos e menos experientes, como é o caso dos adolescentes. Então, veja, a legislação do salário mínimo é obrigatória no caso dos membros da força de trabalho menos habilidosos e menos experientes, como os adolescentes. E aí, mais uma outra observação. Quando os governos estabelecem salários mínimos, na verdade é para proteger este trabalhador com menos habilidade, com menos experiência e com menos qualificação, para que ele não entre no mercado de trabalho, por exemplo, ganhando um salário muito baixo,
que represente quase que uma espécie de escravidão contemporânea. Então, cria-se um mínimo razoável para proteger esses trabalhadores. Esse é o princípio, portanto, do próprio nome, salário mínimo. Seus salários de equilíbrio tendem a ser baixos, portanto, como maior probabilidade de caírem abaixo do mínimo legal. Então, veja, é somente entre esses trabalhadores que a legislação do salário mínimo explica a existência do desemprego. Então, como você tem muita força de trabalho menos habilidosa e menos experiente, como é o caso dos jovens, o mercado gostaria de pagar um salário muito baixo. Mas o salário mínimo vem e aumenta essa remuneração a um nível mínimo legal. Consequentemente, a demanda por este trabalho vai diminuir, explicando, neste caso, a existência de algum grau de desemprego. A figura 4 demonstra os efeitos da lei do salário mínimo e ilustra uma lição, portanto, mais geral. Veja, se o salário mínimo se mantiver acima do nível de equilíbrio por qualquer razão, o resultado será o desemprego. É verdade, mas em alguns tipos de trabalhos, em alguns países. A legislação do salário mínimo é apenas uma das razões pelas quais os salários podem ficar excessivamente altos. Nas duas últimas sessões deste capítulo, trataremos de duas outras razões pelas quais os salários podem ser mantidos acima do nível de equilíbrio: os sindicatos e os salários de eficiência. A economia básica do desemprego nesses dois casos é a mesma mostrada na figura 4, mas essas explicações sobre o desemprego, elas se aplicam ao número maior de trabalhadores na economia. Nesse ponto, contudo, devemos parar e observar que o desemprego estrutural, que decorre de um salário acima do equilíbrio, é por uma importante razão diferente do desemprego friccional que resulta do processo de procura de emprego. A necessidade de procurar emprego não é causada pela necessidade dos salários de equilibrar oferta e demanda de mão de obra. Então, veja, a necessidade de procurar emprego não é causada pela incapacidade dos salários de equilibrar oferta e demanda de mão de obra. Quando a procura de emprego é a explicação do desemprego, os trabalhadores estão procurando empregos para melhor se adaptarem às suas preferências e habilidades. Então, o trabalhador também tem direito de procurar aquele emprego que melhor lhe atende do ponto de vista pessoal. No entanto, quando o salário está acima do nível de equilíbrio, a quantidade ofertada de mão de obra excede a quantidade demandada e os trabalhadores ficam desempregados porque estão esperando pelo surgimento de vagas. Então, aí claramente uma ideia conceitual que a gente já viu em outros capítulos, em outras partes do livro do Menkil, que isso aí nada mais é do que os ajustes claros da lei da oferta e da demanda, que também funcionam para o mercado de trabalho. Lembrando que o trabalho é uma mercadoria na economia, por isso também tem a lei da oferta e da demanda aplicada a ele. Aqui então na figura 4, o que nós temos? O desemprego causado por um salário mínimo acima do nível de equilíbrio. Então veja, aqui nós temos a oferta de mão de obra, que no caso aqui são os trabalhadores, né? Então eu vou ao mercado de trabalho e oferto a minha mão de obra, e eu tenho uma demanda por mão de obra. Então uma empresa, ela quer 10 trabalhadores novos, ou a outra quer 20 trabalhadores. Então ela demanda trabalho e os trabalhadores ofertam trabalho. Neste mercado de trabalho, o salário em que a oferta e a demanda se equilibram, portanto, é SE. Então veja, levando em conta lá o que a gente já viu nos capítulos anteriores sobre a lei da oferta e lei da demanda. Então, aqui na interseção entre a curva de oferta e a curva de demanda, nós temos, portanto, aqui o salário mínimo de equilíbrio. A esse salário de equilíbrio, veja, a quantidade de oferta de mão de obra e a quantidade de demanda de mão de obra são iguais, que seriam, portanto, igual a T. Então, você tem uma quantidade de trabalho. Então, você tem 1.000 trabalhadores em busca de 1.000 vagas de emprego. No entanto, se o salário for forçado a permanecer acima do nível de equilíbrio, então digamos aqui, ó, se o salário mínimo ele sobe aqui
para esta linha azul, né? Digamos que o salário mínimo, digamos que os legisladores deste país observaram que esse salário mínimo, esse de equilíbrio, ele é muito baixo, eles aplicam uma lei para elevar este trabalho. Então, no entanto, se o salário for forçado a permanecer acima deste nível de equilíbrio, talvez por causa de uma legislação do salário mínimo, a quantidade ofertada de mão de obra aumenta. Então, o que acontece? Se o salário aumenta, mais pessoas vão querer entrar no mercado de trabalho, mais trabalhadores vão disponibilizar a sua mão de obra no mercado de trabalho, porque os salários melhoraram, mas a quantidade demandada pelas empresas que agora vão ter que pagar mais diminui. Então, diminui. Então, o resultado disso é um excesso de mão de obra. Muitas pessoas querem trabalhar a um salário maior, mas menos empresas querem contratar menos trabalhadores a este salário maior. Este hiato entre a oferta de mão de obra e a demanda de mão de obra, neste caso de um salário acima do nível de equilíbrio, resulta, portanto, num excesso de mão de obra, que, em outras palavras, significa desemprego, representa o desemprego. Então, aqui, ó, a quantidade de trabalho, aqui, ó, o trabalho ofertado menos o trabalho demandado, resultará, portanto, aí numa quantidade de trabalhadores desempregados. Então, veja como a lei da oferta e da demanda, mais uma vez, se aplica a mais um mercado. Ok? Antes de ir aí para os sindicatos e negociação coletiva, vamos ver aqui o Saiba Mais. Quem ganha o salário mínimo? Aqui no caso, mais uma vez, é dos Estados Unidos. Apenas fazendo um parêntese antes de a gente ver esse Saiba Mais, no Brasil, o salário mínimo ele é aplicável a todos os trabalhadores. Então, é o mínimo que uma empresa pode pagar ao querer contratar um trabalhador formal no Brasil. Então, isso se aplica também a muitos países. No caso do Brasil, a remuneração ela tem um mínimo mensal de 44 horas ou 40 horas de trabalho semanal, que permite, portanto, aquele funcionário ganhar esse R$1.000 e poucos. Em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, o salário mínimo ele é determinado por hora de trabalho. Então, não existe um montante mensal para uma carga horária estabelecida em lei. No caso dos Estados Unidos, é um salário mínimo por hora de trabalho. Em 2010, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos publicou um estudo sobre trabalhadores que relataram ganhos de salário mínimo ou abaixo dele, o qual, em julho de 2009, foi aumentado de $6,65 para $7,25 por hora. É possível haver salários abaixo do mínimo, pois alguns trabalhadores não se encaixam nos estatutos, porque o cumprimento da lei não é observado e porque alguns trabalhadores informaram um arredondamento para baixo ao relatarem os salários nas pesquisas. Segue um resumo, portanto, desses resultados. Entre os trabalhadores que recebem por hora, aproximadamente 4% dos homens e 6% das mulheres afirmaram receber o salário mínimo estabelecido pelo mínimo federal ou abaixo dele. Os trabalhadores que recebem salário mínimo tendem a ser mais jovens. Então, mais uma vez, a questão ligada à experiência, à qualificação. Quase a metade daqueles que recebem por hora e ganham salário mínimo ou menos tinha de menos de 25 anos, dos quais um quarto tinha entre 16 e 19. Entre os adolescentes empregados, 19% ganhavam o salário mínimo ou menos, quando comparados com 3% dos trabalhadores com 25 anos ou mais. Os trabalhadores que recebem o mínimo tendem a ter nível de instrução mais baixo, aquilo que nós já pontuamos nas sessões anteriores. Entre os que recebem por hora, com 16 anos ou mais, cerca de 10% dos que não tinham diploma de ensino médio ganhavam um salário mínimo ou menos, quando comparados com cerca de 4% dos que possuíam o mesmo grau de escolaridade, mas não estavam na faculdade, e cerca de 3% dos que tinham ensino superior. Portanto, mais uma vez,
o salário mínimo ele protege aquele que é menos qualificado, o trabalhador mais frágil, porque o trabalhador qualificado ele não aceitará ganhar um salário mínimo ou ganhar um salário ruim, a não ser que esteja realmente em completo desespero. Isso mostra, portanto, a importância da qualificação da mão de obra em qualquer economia. É mais provável que aqueles que recebem salário mínimo trabalhem meio período. Entre esses trabalhadores que geralmente trabalham menos de 35 horas por semana, 11% recebiam um salário mínimo ou menos, quando comparados com os 2% dos trabalhadores de tempo integral. A maior proporção de trabalhadores que recebem um salário mínimo ou menos por hora está nos setores de entretenimento e hospitalidade. Cerca de metade de todos os trabalhadores que recebiam um salário mínimo ou menos estavam empregados nesses setores, principalmente em estabelecimentos que oferecem serviços de alimentação e bebida. Para muitos, as gorjetas complementam o salário. A proporção de trabalhadores que recebem o salário mínimo federal por hora ou menos vem diminuindo desde 1979, quando esses dados começaram a ser coletados regularmente, ok? Pois bem, agora o próximo